Lula hoje soltou o verbo. Eu falei dos militares no começo, mas ele soltou o verbo mesmo também, foi da economia. Ele discursou a representantes centrais sindicais, uns 500 reunidos, lá no Planalto, e disse que está brigando, ele, o Lula, está brigando com economistas do próprio partido, com economistas do PT, para tentar garantir a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Os economistas do PT parecem mais preocupados do que ele com o equilíbrio das contas públicas. Confira a reportagem de Tainá Farfan. Em seu discurso, o presidente disse que é preciso mudar a lógica aplicada atualmente na tributação, para diminuir o imposto de renda que hoje é cobrado dos mais pobres e aumentar a carga sobre a parcela mais rica da população. Para conseguir isso, Lula defendeu que seja realizada uma reforma tributária ainda no primeiro semestre, dizendo ser necessário, para tanto, mobilização e pressão da sociedade, inclusive em cima do governo federal. É necessário muito convencimento no Congresso Nacional, é necessário muita organização da sociedade, é necessário para a gente mudar uma vez na vida a política tributária, para colocar o pobre no orçamento da União e colocar o rico no imposto de renda. Na mesma cerimônia, Lula assinou um despacho para que seja criado um grupo de trabalho interministerial com a tarefa de elaborar em até 90 dias uma proposta para instituir a nova política de valorização do salário mínimo no país. As negociações do tema estão travadas com a equipe econômica, já que não há espaço no orçamento para um salário mínimo acima dos R$ 1.302 decretados no final do governo de Jair Bolsonaro. Porém, as centrais pedem um valor maior, de até R$ 1.342. O objetivo da gestão Lula é anunciar o valor do novo benefício até 1º de maio, Dia do Trabalhador e data simbólica para o eleitorado do PT. O presidente falou ainda em atrelar o piso do mínimo ao crescimento do PIB. O salário mínimo tem que subir de acordo com o crescimento da economia. A economia subiu, o povo que ganha salário mínimo vai ter um aumento equivalente ao PIB. O valor do mínimo está em discussão, porque na proposta orçamentária de 2023 estavam previstos 6,8 bilhões de reais para custear o reajuste. Porém, esse montante se mostrou insuficiente para bancar o aumento dos benefícios atrelados ao salário mínimo e ainda permitir que Lula cumpra a promessa de campanha de subir o valor para R$ 1.320. Por hora, está valendo o mínimo de R$ 1.302, sancionado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já declarou que o mínimo vai ser pago normalmente. Porém, até que o governo chegue a um consenso para entregar aquilo que foi prometido em campanha, garantindo um aumento real ainda maior, o valor do pagamento não deve mudar. Audi, bom, um pouquinho da minha opinião pessoal do que eu acabei de ouvir. O discurso eleitoral nunca combina com uma economia estável, hein, Audi? Boa noite de novo, Caio, Raquel e a quem nos assiste na CNN. O fato é que o conjunto das promessas que foram feitas, e diga de passagem, inclusive, pelo candidato Bolsonaro, realmente não cabem no orçamento. Depois da eleição do presidente Lula, algumas daquelas promessas foram temporariamente, pelo menos, deixadas de lado, como a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Só para a gente entender, quando nós estamos falando dessas diferenças de reajuste de salário mínimo, nós estamos falando agora numa diferença entre 3 a 7 bilhões de reais. Quando nós estamos falando da isenção do imposto de renda até R$ 5.000, nós podemos estar falando de uma renúncia fiscal do governo de mais de 100 bilhões de reais. Então, no final das contas, o que não está fechando até agora é a seguinte conta. O governo não pode, ao mesmo tempo, aumentar gastos, dizer que vai fazer uma reforma tributária que não vai aumentar a carga tributária e ainda assim dizer que a dívida pública vai ficar sob controle, portanto, as taxas de juros não vão subir. Ele vai ter que fazer uma escolha. Se ele quiser continuar cumprindo com promessas de aumento de gastos, ele vai acabar tendo que aumentar a carga tributária. E isso, claro, é ruim para o crescimento econômico. Se ele não aumentar a carga tributária, nós vamos ter um aumento do déficit. E isso vai continuar pressionando as taxas de juros, que também é ruim para o crescimento econômico. Então, essa conta, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que encontrar razão naquilo que o governo federal vai entregar em relação às suas propostas.
Ele soltou o verbo hoje também, Aúde, vou passar a palavra logo à Raquel e depois ao Caio, e quero ouvir você também sobre isso. Ele concedeu uma entrevista à Globo News, a Natuza Neri, na qual ele fez as críticas severas à independência do Banco Central, usando inclusive uma expressão bastante depreciativa em relação ao Roberto Campos Neto, dizendo que ele não vai ser mais independente do que o Meirelles. Por exemplo, ele diz, o Meirelles foi independente quando eu indicava o presidente do Banco Central, quando a Dilma indicava o Tombini também, né? E a gente viu no que deu, baixar a taxa de juros, porque o governo não estava interessado em baixar a taxa de juros. Eu acho, qual é o cálculo político do Lula, eu me pergunto? Porque ele tem suficiente vivência no mundo da economia para entender que o Banco Central não faz a taxa de juros por arbítrio e por maldade, Raquel. William, ele está com uma retórica, o presidente Lula está com uma retórica política muito inflamada. E já vem desde a campanha, se agudiza no governo, não dá mostras de melhorar. O Aúde estava colocando de uma maneira muito clara, né, os custos, que tudo na economia e na política é uma equação. Você acaba tendo que fazer escolhas. No caso especificamente dessa declaração do Banco Central, é interessante porque você pode ponderar o seguinte, parece uma declaração inconsequente, certo? Porque ele vai empenhar capital político para mudar a lei? Para reverter a autonomia do Banco Central? Não acredito, nem você, nem na campanha ele chegou a prometer isso. Mas ele faz essa declaração como se não houvesse nenhum custo. E tem custo, ele é o presidente da República. Tudo que ele fala tem custo. Quando ele fala sobre o Banco Central, o custo é direto. Você tem custo no câmbio, você tem custo nos juros, o mercado já reagiu. Teve antes dessa declaração. Já reagiu hoje. Agora, quando ele dá declarações como a que ele deu hoje aos sindicalistas, em que ele parece um líder sindical e não o presidente da República, a gente não pode ter essa sensação de que tudo bem variar o discurso conforme a plateia, não quando você tem um cargo institucional, quando do que você diz reverbera e pauta as expectativas de toda a economia e de toda a sociedade. Vamos ver do lado político, Caio. Do lado econômico, o Aúde e você assinalaram claramente que não fecha o que ele está dizendo com a realidade. O Aúde destacou claramente, esse governo, se quer gastar mais, vai ter que subir a carga tributária. Se não subir a carga tributária, vai aumentar o déficit. Se aumentar o déficit, vai prejudicar a economia. Você assinala todas as consequências que tem em termos das expectativas dos agentes de mercado, se ele continua falando o que ele está falando do Banco Central. Qual é o cálculo político, Caio? Bom, eu gosto de separar o que é discurso e o que é prática, né? Se o Lula fala com sindicalistas, vem do meio sindical há 50 anos, né? Se considerar a primeira eleição, acho que 73, secretário, 74, ele está falando para sindicalista, dentro do Palácio do Planalto. Está fazendo política. Não está falando que vai ser política de governo. Está fazendo política palanqueira. Isso é um dado. O que é a prática? A prática, todos os sinais da campanha, autonomia do Banco Central mantida. É por lei? Os sinais que eu tenho, sim, mas poderia liderar uma PEC para o Congresso para mudar. Poderia, a rigor. Outro dado, o Banco Central vai ter 2 diretores, pelo menos, trocados em fevereiro. Não há nenhum sinal do governo de querer influir. Aliás, os sinais são contrários. Semana passada, o Haddad se reuniu com, acho que 10 integrantes do mercado. Lhe foi questionado isso. Acho que um deles é o Bruno Serra, né, que é de política, diretor de política econômica, e tem outro que ele me fala. Isso. Nenhum. Outro sinal. Estou falando dos sinais do Ministério da Fazenda, que é quem faz essa interlocução. Reuniões periódicas com o Roberto Campos Neto, do Haddad, ministro da Fazenda, com o presidente do Banco Central. Então, eu vejo como repórter de política o que é discurso, o que é a prática. Quantas vezes o Lula se reuniu com sindicalistas? Quantas vezes fez esse discurso para essa mesma plateia? O custo institucional, talvez, se o mercado não sabe ou não saca que ali é um político falando, um ex-líder sindical falando para o seu público, não estou nem justificando. Estou dizendo que na prática não tem um sinal
de qualquer interferência em política de juros, alteração da política. Mas foi exatamente o que eu falei, Caio. Só que, assim, é preciso entender que, sim, ninguém está dizendo que ele vai fazer, não parece, não há sinais, que as palavras têm custo, principalmente quando saem da boca de um presidente da República. Raul, por favor, prossiga. Eu reforçaria esse ponto assim da Raquel, quer dizer, uma parte eu concordo com o Caio, eu acho que tem assim, tem exageros de retórica e a gente tem que entender os ambientes diferentes, mas vamos lá, do ponto de vista fiscal, concretamente, nós temos uma PEC que foi aprovada, que é uma PEC bastante superior de gastos em relação ao que era necessário para cumprir com o novo Bolsa Família, o antigo Auxílio Brasil de R$600, com zeramento da fila do INSS, com o pagamento adicional no Bolsa Família para crianças até 6 anos, ele passou bastante disso. Se esperava alguma coisa com 70 bi, a gente tem 145 bilhões que podem chegar a quase 200. Bom, aí o próprio ministro Haddad disse, nós precisamos cobrir esse déficit adicional que vai a quase 2% do PIB. O país, para estabilizar a dívida pública, precisa não ter 2% de déficit, precisa ter 2% de superávit primário. E aí vai um plano muito focado na receita. Mas logo na largada, algumas dessas medidas, inclusive a volta, né, da desoneração de combustíveis, foi sustada. Então, ficou o aumento de despesas, não teve o aumento proporcional de receitas. Aí, quando vem uma fala dessa sobre o Banco Central, eu queria lembrar 2 episódios. O início, o primeiro governo Lula, a taxa de juros que foi necessária ser colocada, porque tinha uma expectativa, tinha aumento de inflação, né? Tinha aquela expectativa do início do primeiro governo Lula, e a verdade veio Meirelles, foi uma taxa de juros de 25% nominal ao ano. Né? No governo Dilma, quando se fez um movimento de expansão de gastos não coberto por receitas, porque teve aumento de gastos e teve desonerações, a taxa de juros, sem um Banco Central independente, teve que sair de 7, 7,5% para 14%. Então já tem uma memória do custo que isso representa. Eu acho que voltar a este tipo de discurso, mesmo que seja revisitado depois, tem custos diários, sim. Hoje, enquanto o presidente Lula fez esse discurso, as taxas de juros futuras dispararam naquele momento. Pode ser que voltem depois, se for revisitado esse discurso. Mas o custo ele é real para a economia, para as empresas que precisam captar recursos e precisam investir. Por isso que eu queria voltar um pouco na cabeça política dele, Caio. Isso que o Aldo e a Raquel estão ressaltando me parece essencial que o público tenha na cabeça. O que um presidente da República fala tem consequências. Eu queria assinalar outro aspecto a vocês três. Eu não sei se ele faz uma regressão ao passado dele de combativo líder sindical, quando ele diz, por exemplo, que o PIB cresce, mas os empresários não trabalham. Quem faz o PIB crescer são os trabalhadores. Isso é um discurso enterrado há mais de 50 anos e chega a ser ofensivo, com uma multidão incalculável de pessoas no Brasil, pequenos empresários que criam muitos empregos. Dizer a eles que eles não trabalham e ficam de braços cruzados, captando os frutos do crescimento do PIB, enquanto que as pessoas que são empregadas, elas não levam nada, onde que ele está com a cabeça? O meu ponto não é nem de concordar, é que políticos fazem política. E quando estão em cargos altos, fazem mais política ainda. A gente vê o Bolsonaro 4 anos fazendo política. A gente acompanhou as declarações do Bolsonaro quando estava nas escolas militares. Eram sempre relacionadas a temas militares. Então, se você tem o Lula, que a base é sindical, assim como o Bolsonaro, a base era militar, vai para esse público, vai fazer política, e é o que fez. Política. Não estou concordando com o que ele falou. Bom, se ele achar que a base sindical que o elegeu, ele não jamais teria ganhado. A base sindical hoje no Brasil é muito restrita, inclusive como evoluiu a nossa economia. Não, sim, mas na hora do aperto, quem vai para a rua é a base sindical, é o MST, são os movimentos sociais. Não estou justificando nada, William. Estou falando assim, tem uma lógica quando você faz acenos e você faz um discurso para um público que é alinhado a você historicamente. Né? E isso não é do Lula, nem do Bolsonaro, Caio, isso é do político. É que em 2016 ele tentou pôr esse pessoal na rua e perdeu a rua, não era deles e continua não sendo. Raquel? William, é um discurso tão ultrapassado, esse da rivalidade entre o capital e o trabalho. No mundo de hoje, então, em que as pessoas, a gente está discutindo, e ele discute ali, né? O Marinho também dá uma declaração desastrosa
trabalhador por aplicativo ser análogo ao trabalho escravo. Então, assim, é uma discussão que realmente assim, é difícil de entender e até de colocar em perspectiva. É um discurso muito atrasado em relação ao que é o mundo do trabalho hoje. Tem muita coisa para se discutir hoje em relação ao mercado de trabalho. E essa questão dos trabalhadores por aplicativo é das mais sensíveis. Claro. Mas algum nível de proteção eles requerem. Exato, mas a questão fica tudo muito superficial. Hoje, mais cedo, até a Clarissa Oliveira, da Veja, estava aqui participando, e do Arena, e ela apontou um negócio interessantíssimo das apurações dela, que a portas fechadas, o que estava sendo tratado entre o Lula e as centrais sindicais era o imposto sindical. Então, toda essa retórica para fora, já vamos taxar os ricos, né, o que vai essa questão agora que você acabou de levantar, mas o que está por trás, o que está sendo discutido, não é exatamente a volta do imposto sindical como era antes, mas é um meio do caminho, em que a Assembleia aprova um imposto sindical e aí já cai no olerite de todo mundo. E a gente sabe a quantidade de trabalhadores que vão hoje para uma Assembleia. De tudo que eu converso com esses sindicalistas, e converso e gosto de cobrir também essa área, o que eles me dizem em on the records é uma vinculação, a gente já falou isso aqui, eu acho, a taxa de sucesso por negociação com empresários. Então, o sujeito, se o sindicato X negocia com os empresários X e conseguem um aumento, vamos supor, 10%, você tem uma parte desse aumento cobrado, sim, no olerite. Seria por taxa de sucesso. Não, eu nunca, enfim, também posso estar em outro caminho, mas o que eles me dizem, força sindical, CUT, está aparecendo essa discussão linha. No meio do caminho. Assim, existiu ali na reforma do presidente Temer realmente um esvaziamento do poder financeiro dos sindicatos imenso. Caiu ali mais de 90% de uma vez, bruscamente. Agora, acabou-se com um negócio. Exato. Sim. Agora, talvez você precise encontrar formas de fortalecer dos sindicatos. É uma maneira importante dos trabalhadores se organizarem. Agora, o que eu estou tentando ponderar as discussões são tão relevantes e tem tantas discussões para trazer que é sério que a gente vai ficar falando que empresário... Então vamos a uma delas, que eu sei que está na tua cabeça. Não tem que ganhar dinheiro? Vamos a uma delas que eu sei que está na tua cabeça, a gente estava abordando ela agora há pouco, o Aúde voltou a insistir nesse ponto. Temos um governo, no começo, empenhado em dizer aos agentes econômicos que ele vai cuidar do equilíbrio das contas públicas e, ao mesmo tempo, promete que se empenhará o mais rápido possível por uma reforma tributária, que foi a principal mensagem levada pelo ministro da Fazenda lá para fora, dizendo que, através dessa reforma tributária, nós teremos um ambiente de negócios melhor. Isso promete, Aúde? Então, a reforma tributária, eu acho que é aquela reforma que está madura no Brasil para ser aprovada. Tem muitas boas condições para ser aprovada na direção correta. O governo Lula escolheu a pessoa correta, na minha avaliação, para comandar essas discussões, que é o Bernardo Api, que há muito tempo estuda isso, é uma pessoa respeitada no mercado, por tributaristas, pelo próprio governo Lula, ele já foi o secretário da Fazenda anteriormente. O que tem que se cuidar, na minha opinião, é que a reforma tributária, todos nós sabemos, ela pode ir numa direção muito positiva, que é a da simplificação do sistema tributário, terminar com uma série de brechas e distorções, tanto do ponto de vista dos incentivos fiscais, de cumulatividade, né, que fazem tributos incidir sobre tributos. Isso aumentaria a eficiência e as decisões de investimento privado, poderiam aumentar o investimento privado e o próprio crescimento. Ela é um dos temas relevantes para aumentar a produtividade e ajudar o crescimento do Brasil. Agora, ela não pode ser deslocada para resolver um problema fiscal. E é por isso a minha preocupação que no momento onde se passa em alguns momentos a ideia de que você pode ficar expandindo gastos
sem aumentar a carga tributária, é um erro. A reforma tributária, se tiver esse viés, ela, na minha opinião, ela é equivocada, porque o Brasil já é um país que, para a sua renda per capita, ele tem uma carga tributária alta, se nós formos comparar com os países da América Latina, os países emergentes. Então, eu acho que esse é um ponto. Eu acho que ela está madura, ela pode ajudar muito o país, mas ela não pode ser usada simplesmente para aumentar uma carga tributária, porque o Estado brasileiro irá precisar gastar muito mais.